Boa tarde, 19/10/2023, Uberlândia, Minas Gerais. Uma reflexão da palavra de Deus aqui para nós sobre Caim, sobre a descendência de Caim e sobre que rumo tomou a vida e a história de Caim. No capítulo 4 de Gênesis, do versículo 17 ao 26, a Bíblia nos informa da trajetória de Caim. Ao invés dele se arrepender, se humilhar, pedir a Deus perdão, misericórdia, ele tem um remorso, mas não se arrepende e se afasta de Deus. E nós vamos ver o que aconteceu com a vida de Caim e a família que ele constituiu. Nod significa vaguear, errar. Portanto, a própria terra de Caim fala de seu vaguear afastado de Deus pela terra. Deus só não matou Caim, mas ele pagou um preço terrível. Ele foi rejeitado pelo céu e ele foi rejeitado pela terra. Por que então, pastor, que Deus permitiu Caim sobreviver? Para deixar um sermão ambulante para nós, do valor da graça, do amor, da misericórdia de Deus e também as trágicas consequências do pecado que Caim pagou ou viveu. Então, nesse capítulo 4 de Gênesis, do versículo 17 ao 26, nós vemos um pouquinho da história de Caim. Ele retirou-se da presença de Deus no versículo 16. O versículo 16 diz que ele retirou-se da presença de Deus. Não precisava de uma religião de sangue. Ele desprezou, rejeitou viver pela fé e desprezou a religião de sangue, o sacrifício que já apontava pelo sangue do Cordeiro. Certamente Caim casou-se com uma de suas irmãs, porque naquela época só tinha descendente de Adão e Eva. Então, certamente, ele casou-se com uma de suas irmãs. Lá na frente nós vemos Abraão casando com uma meia-irmã, mas isso hoje não é aconselhado, não é aprovado em hipótese alguma, nem por Deus, nem pela medicina, porque nessa época o pecado ainda não tinha pagado todo o seu tributo no corpo do ser humano, não tinha trago toda a sua consequência ainda. Hoje é diferente. Então, o nome de seu filho, do filho de Caim, é Enoque. Significa iniciação e sugere um novo início, mas era um início sem Deus. Caim se afastou de Deus e criou-se a geração dos caimitas, né? Que veio de Caim. Os descendentes de Caim, em uma avaliação do ponto de vista humano, frisa bem isso aí, humano, tem um destino admirável. Porque nós vemos aqui na Bíblia, Jabal, que era da descendência de Caim, errante significa errante, fundou a ciência da agricultura. No versículo 20 de Gênesis capítulo 4. Nós vemos também Jubal, que é da descendência de Caim, fundou a cultura, a música. Tubal-Caim fundou a indústria de metais. Externamente, grave bem, a cidade de Caim era um grande sucesso. Mas Deus deixou claro que rejeitara a coisa toda. Deus deixou claro que rejeitara Caim e toda a sua descendência. Deus não os aprovou, em hipótese alguma. No versículo 25, Deus
da outra semente a Adão e Eva, Sete, que significa o designado, o substituto, tomou o lugar de Abel. Tanto que a Bíblia diz que Deus não tentou mudar os caimitas. Deus não fez força para mudar os caimitas. Deus não usou imposição para mudar os caimitas. Então, externamente, foi um sucesso, mas Deus não aprovou no céu. Deixou eles seguirem a vida deles. Ele rejeitou-os. Deus rejeitou os caimitas e, no fim, condenou-os no dilúvio. A descendência, a geração de Caim, os caimitas, Deus deixou eles seguir vida normal, não os aprovou e condenou-os no dilúvio. Deus cercou todos eles no dilúvio. À medida que os caimitas se afastaram, ou se afastavam gradualmente da verdadeira adoração a Deus, os setistas, os descendentes de Sete, retornavam a Deus e estabeleceram de novo a adoração ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Então, dois caminhos, duas estradas, os caimitas e os setistas. Os caimitas afastando gradualmente cada vez mais de Deus, até Deus condená-los no dilúvio. E os setistas, buscaram a verdadeira adoração, o temor a Deus, o louvor, a glorificação a Deus e foram se aproximando de Deus. Então, esses dois caminhos, essas duas portas, essas duas trajetórias, vêm desde lá de trás. A civilização de hoje é caimita, descendente de Caim na origem. Esqueceram de Deus, abandonaram Deus, viraram as costas para Deus, querem excluir Deus. Hoje um cachorro, um porco vale mais do que um ser humano. Mas eu quero te dizer que Deus vai cercar essa geração de hoje também. Muito em breve, eles encontrarão com Deus no juízo final. Então, a civilização de hoje é caimita na origem. As indústrias estão a todo vapor, o sucesso das empresas, a riqueza dos ímpios, mas Deus os cercará como cercou os caimitas no dilúvio. Ela tem elementos como a agricultura, a geração de hoje, a civilização de hoje. Ela tem elementos como agricultura, indústrias, artes, grandes cidades e religiões sem fé no sangue de Cristo. Ou seja, não aceitam a Cristo, desprezam o evangelho, viram as costas para Deus. Ela também será destruída como a antiga civilização de Caim. Em breve Deus os cercará. Nós ainda nos gabamos, ou seja, essa geração que vem da linhagem dos caimitas, essa civilização continua se gabando como os caimitas, se gabando de Lameque, que matou um porque o feriu, matou um jovem porque pisou o seu pé, continua se gabando de Lameque, que quebrou a violação do casamento, que é um homem e uma mulher, até que a morte os separe. Ele já vem com duas mulheres. É a visão da civilização de hoje, do mundo de hoje. É a aprovação de aborto, o homem pode ter várias mulheres, e é a mesma semente maligna que veio de Caim. Consequência do pecado. Olha a semente mortal do pecado. Então, meus irmãos, mas a Bíblia diz em Mateus 24, 37, pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Os homens ainda desprezam a revelação divina e ainda se fiam em seus próprios recursos. É como aquela antiga civilização. É o mesmo espírito, é a mesma ingratidão, é o mesmo veneno do pecado, é o mesmo, sem pôr e nem tirar. O verdadeiro cristão não pertence a esse sistema mundano. A Bíblia diz em 1 João capítulo 2, versículo 15 ao 17, não ameis o mundo, nem o que no mundo há.
Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo é concupiscência, soberba dos olhos, da vida. Isso não vem de Deus, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Nós não devemos nos envolver com este mundo. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, porque esta é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Devemos observar de forma especial a mensagem de Lameque. Essa passagem não é clara, mas é bem clara ao mesmo tempo, da perversão de Lameque, da maldade, da crueldade de Lameque. Do lado, Lameque é do lado de Caim. Era o sétimo da descendência de Adão e desagradou a Deus. Enquanto Enoque, do lado de Sete, era o sétimo da descendência de Adão e começou a invocar a Deus, buscar a Deus e a temer e a glorificar o nome do Senhor. Então, meus irmãos, Caim, Lameque, porta larga, sem temor, sem reverência, afastou-se de Deus até o juízo vir. Sete, Enoque, passou a buscar a Deus, a fazer altar para Deus e a caminhar com Deus. O primeiro filho de Caim chamou Enoque, mas esse Enoque, ele sugere que o distanciamento de Deus, a separação de Deus, iniciação, filho de Caim, Enoque, e sugere um novo início, mas era um início sem Deus. Agora o Enoque da linhagem de Sete invocou a Deus, temeu a Deus e andou com Deus. Feliz o homem, feliz a casa, feliz o casamento, feliz a família que anda com Deus, porque eles viverão com Deus eternamente. Note que a linhagem, que a linha caimita até copiou os nomes dos crentes verdadeiros da linhagem de Sete. Mas não adianta ter aparência de piedade, mas na essência não ter. Não adianta ser como fariseu, falar e não viver. Nós temos que ter comportamento, exemplo, atitudes de um verdadeiro servo de Deus. Alguns estudiosos da Bíblia até sugerem que Lameque foi ferido por um jovem e matou, portanto, em legítima defesa, mas não faz sentido. Deus não aprovou. Deus tratou Caim, Deus tratou Lameque e Deus cercou todos os caimitas lá no dilúvio e os matou. Deus vai cercar toda essa geração perversa, incrédula, assassina, abortista. Deus os cercará em breve e os condenará à perdição eterna. Com certeza, Deus puniu Caim, não passou batido Lameque. Outros até sugerem que Tubal-Caim inventaram as primeiras armas de latão e ferro. E Lameque demonstrara-as com orgulho para suas esposas. É o orgulho humano que mata, que destrói. Pode-se traduzir os verbos hebreus no tempo futuro. Matarei um homem porque ele me feriu e um rapaz porque me pisou. 7 vezes se tomará vingança de Caim, de Lameque, porém 70 vezes 7. Sob essa luz, essa é a primeira expressão na Bíblia de desafio arrogante de luta de um homem incrédulo e perverso. Meu irmão, essa é a palavra do dia, uma reflexão. Que eu e você não sejamos descendentes e nem trilhamos o caminho dos caimitas, que Deus os cercou no dilúvio e matou a todos. Mas que nós possamos trilhar o caminho de Sete, de Enoque, filho de Sete, da linhagem de Sete, que temeu a Deus, andou com Deus, louvou a Deus, glorificou a Deus, foi tomado por Deus para viver com ele eternamente. Então Deus tem um compromisso com os seus serão guardados e abençoados, os ímpios serão punidos e condenados eternamente. Deus te abençoe,